Bem, hoje nós temos a grata satisfação de recebermos o nosso amigo Márcio Nascimento. O Márcio, ele presta seus serviços na Casa Espírita, Grupo da Fraternidade Espírita João Cruz, que é uma casa co-irmã nossa, e hoje ele veio nos dar o prazer de trocarmos uma ideia. Nós hoje vamos fazer uma coisa diferente, para quem ainda não sabe. Quem lembra aqui, ou quem já viu no YouTube o programa Pinga Fogo? Alguém já viu? Pois é, hoje o Márcio está no Pinga Fogo, tá? Então, eu e o Robert vamos formular perguntas para ele, obviamente, mas eu quero a participação da plateia. O tema, a evasão na Casa Espírita, principalmente após a pandemia. Nós tivemos uma evasão, sabe, foi diminuindo, porque começou as lives, os programas, né, pelo YouTube e algo mais, e infelizmente as casas estão cada dia mais se esvaziando. E uma coisa que é muito complicada, é só um spoilerzinho, né? Nós vamos falar mais à frente, a falta de jovens. Os jovens, pouquíssimos jovens frequentando a Casa Espírita. Então esse é o assunto que nós vamos debater hoje. Usualmente nós fazemos a prece e a leitura, tá? Hoje nós vamos fazer só a prece. Meu amigo Pedro, por gentileza. Depois eu explico por que nós vamos fazer só a prece e não a leitura. Quer dizer, vai ter uma leitura, mas é spoiler. Não posso falar. Fazer a prece. Chega pra cá para aparecer. Ali, ó, chega ali para você aparecer ali. Ficar bonitinho. Isso. Isso, esse é o esquema. Graças a Deus. Querido Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, toda a culpa espiritual destacada. Assim, Senhor, te agradecemos muito por esta oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco sobre Ti, sobre Sua vez. E nesse momento, Senhor, pedir opções, quero te pedir Sua proteção para todos nós, nosso irmão Márcio, que veio para esse conhecimento, também, Senhor, pedimos por todos os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, por todos aqueles lugares, regiões, onde estiver pessoas trabalhando pelo bem, que possam ser envolvidas nesta terra, que possam ter muita força, muito amparo, e com sua proteção todos conseguirão atingir seu objetivo. Senhor, muito obrigado por tudo, e em seu nome nós estamos trabalhando. Jogar fora não custa dinheiro, o presidente da casa é bravo pra caramba. Bom, como alguns mostraram, falaram, por que fizeram a prece e não vão fazer a leitura? Porque hoje nós vamos fazer o seguinte: meu amigo Márcio, entre outras coisas, ele é um escritor. Quem diria, Márcio? Né? E eu tenho uma satisfação muito grande de acompanhá-lo nas redes sociais, e todo dia ele vai e lança lá alguma crônica, algum pensamento, e eu estou sempre lá, olhando, curtindo, e alguém em algum momento, né, Márcio, te deu essa ideia de você fazer o livro? Foi isso? São algumas pessoas que a gente tem um grupo que eu mando as mensagens matinais, e Aham. as pessoas, por que você não bota no livro? Eu falei, não tem nada a ver comigo o livro. Aí as pessoas, não, já a gente a mensagem gosta, entende, a gente vai naquele dia, isso talvez possa ajudar outras pessoas, né, que às vezes estejam passando. E aí eu tomei coragem e me arrisquei nessa seara nova. Eu peguei algumas mensagens já do Márcio e repliquei para amigos que eu não vejo há muito tempo, porque eu tive o privilégio de, durante um determinado período da minha vida, eu era quase que um nômade. Eu só não fui da região norte, do nordeste até o sul, conheci muitas cidades e as pessoas devem perceber que eu sou meio falador, então fiz bastante amigos. Então, vez por outras, eu pego umas mensagenzinhas dessa, por essa aqui se encaixou com fulano, e aí eu mando. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, só para vocês verem o conteúdo desse livro do Márcio. Eu vou abrir, ó, olhos fechados, pronto.
Você está envolvido ou comprometido com sua encarnação? Olha só, foi, né? Só abri aqui, não tinha nada marcado não. Estava um dia o porco e a galinha passeando pela fazenda quando chegou o fazendeiro e lhe propôs um desafio. Eles seriam responsáveis por preparar um café da manhã diferente a cada dia da semana pelas próximas 2 semanas. No caso de falha definida pela falta de um cardápio variado em um desses dias, o café da manhã seria preparado pelo próprio fazendeiro, que sem opção prepararia bacon com ovos para começar o dia. Estavam ambos motivados, o porco e a galinha, ou seja, o bacon e os ovos, a cumprir a missão e entregar um cardápio diferente a cada dia pelas próximas 2 semanas. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O porco, sempre de maneira proativa, começava o dia a pensar no cardápio, dividia as tarefas necessárias para separar os ingredientes para a nova receita e pensava em formas inovadoras de cumprir as metas, no que era ajudado pela galinha, que cumpria as tarefas a ela atribuídas, todo mundo trabalhando. Com o passar dos dias, as receitas ficaram cada vez mais elaboradas e o porco gastava grande parte do seu dia preparando os pratos que seriam servidos ao fazendeiro. Com isso, não tinha tempo para atribuir as tarefas para a galinha, que, por sua vez, aproveitava o tempo livre para ciscar no chão e procurar minhocas. Isso limitava o tempo disponível ao porco, que trabalhava ainda mais para cumprir as metas. No final dessa fábula, você já pode prever: o fazendeiro não é atendido nas suas solicitações, o porco vira bacon e a galinha, depois de ceder o ovo, continua ciscando e procurando minhocas, como se nada tivesse acontecido. Assim, temos as pessoas envolvidas, fazem parte do grupo e trabalham pelos seus objetivos. Para os comprometidos, o grupo faz parte deles e eles trabalham com objetivos coletivos. Os envolvidos apontam os sintomas e muitas vezes fazem parte do problema. E quando resolvem, o fazem de forma mais prática. Os comprometidos compram problemas e resolvem da melhor forma. Os envolvidos assumem somente as responsabilidades de sua função e, quando percebem mais funções, reclamam que estão sendo explorados e não têm interesse, por isso não fecha com seu objetivo pessoal. Os comprometidos assumem responsabilidades necessárias para atingir os objetivos coletivos e veem novas tarefas como ótima oportunidade de aprenderem mais. Os envolvidos sempre querem ser reconhecidos pelo que fazem. Os comprometidos sempre reconhecem quem faz. Para os envolvidos, sempre há problemas e dificuldades. Já para os comprometidos, sempre há soluções e energia. O envolvido toma espaço. O comprometido constrói o seu espaço. A relação com o envolvido é a curto prazo, enquanto com o comprometido se consegue manter uma relação a longo prazo. E você? O melhor em nós. Somos comprometidos com outras pessoas, com o que fazemos, com nossa família, com o nosso trabalho, com a alegria que está nos próximos a nós? Estamos mais para a galinha ou para a porca? Aí é uma questão que ficou íntima, cada um responde. Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Aleatoriamente. Porque isso aqui é só uma leitura desse livro, cujo título é Tenha um Excelente Dia. Tá? Depois, se alguém quiser adquirir, conhecer um pouco mais do trabalho do Márcio, no final da palestra está aí para conversar com vocês. Tá? Mas eu queria que você falasse um pouco agora de você. Quem é o Márcio? O que o Márcio faz? Onde o Márcio trabalha na Casa Espírita, nós já demos aqui. O que você faz lá? Entendeu? Fala um pouco da sua vida, porque quando o palestrante vem na nossa casa, ele vem, dá o seu recado e vai embora. A gente não conhece nada da pessoa. Esse é um dos motivos que a gente está querendo colocar o público mais perto daquele que nos visita. Ou até mesmo depois nós vamos fazer com próprios médicos da casa, né, próprios colaboradores nossos. Para quê? Para que as pessoas tenham um pouco mais de entendimento de que nós somos pessoas comuns, como qualquer outro. Tá? E não é o fato de a gente estar usando o microfone, ou fazendo uma palestra, ou falando alguma coisa que nos torna melhor que ninguém. Eu queria que você falasse um pouco de você agora, porque depois nós vamos começar a fazer umas perguntinhas. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome de batismo é Márcio Rodrigues do Nascimento. Sou advogado de profissão.
Me aposentei como procurador há 5 anos atrás. Vocês podem não acreditar, mas já fui jovem. Tá baixo? Eu tô Usa o achando- meu, usa o meu. Pronto. Não tem problema. A gente divide. Então, advogado de profissão, como disse, procurador aposentado, sou trabalhador da casa do Espírito Oswaldo Cruz, de Morém, onde eu moro pertinho da casa, uma casa que me acolheu há 25 anos atrás, a partir de um momento da minha vida, quando meu filho desencarnou com 12 anos, e eu era católico, frequentador da igreja católica, na Alta Serra, igreja de Santo Antônio, cheguei a ser coroinha quando moleque. E depois a gente era muito amigo do Padre Francisco, na época todo mundo fala do Padre Francisco, uma figura Grande Padre conhecida na Francisco. cidade, uma pessoa especial. E ele ia na nossa casa, até para nos consolar e tudo, dentro de tudo que ele falou, ele disse, não, vocês têm que entender porque seu filho morreu, porque foi a vontade de Deus, etc. Muito ouviu. Ele foi embora, eu refleti comigo mesmo, falei, não, esse não é, eu estava comentando isso até com o Pedro ali fora, esse não é o Deus que eu quero na minha vida, não. Esse Deus para mim não é o que vai atender às minhas expectativas. Então eu preciso entender melhor esse processo para eu poder me convencer. E como eu já estava frequentando a casa espírita, não como trabalhador, mas como assistente só, tive a grata satisfação de conhecer uma pessoa que eu amo de coração, que é o Celso Ferreira, que é o coordenador da casa, algumas pessoas já conhecem. E o Celso me incentivou, não, faz o ESG, comecei a fazer o ESG com ele. E terminando o ESG dos 3 anos, ele falou, não, você vai começar a fazer palestra. Eu falei, não vou, porque tem nada a ver comigo, minha formação é jurídica, é o que eu conheço, é o que eu sei fazer, não quero entrar numa coisa que eu não domino. Não, você está preparado, você vai fazer. Ele falou uma frase para mim, que eu não esqueci nunca na minha vida, ouço ele falando na minha cabeça até hoje, né? Que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Aí você foi capacitado. E aí chegou em dezembro, escolhe um dia para você fazer a palestra. Eu falei, não vou fazer. Aí antes de entrar no final de ano, até o novo, ele falou assim, a tua palestra é no dia tal de janeiro. No ano seguinte, eu falei, pô, esse cara não tem como. Se prepare e vem fazer a palestra. Aí estou aí nesses 24, 25 anos aí nessa seara, né? Hoje, confesso para vocês que lá no grupo João do Cruz, eu estou mais para galinha do que para porco, por conta das minhas atividades pessoais. Então chegou um momento, né? Quando a gente entra para a casa espírita, a gente quer logo cedo ter um mestrado, doutorado, quer saber tudo, fazer tudo. Arruma uma cadeira, bota água, bota passe, faz campanha do quilo, tudo, quer fazer tudo. Né? E eu cheguei um momento da vida que minha mulher falou que você leva a sua cama para lá, né? E vai morar lá, porque você fica de domingo a sexta-feira lá, só não vai sábado. Então mora lá de uma vez. Eu trabalho até hoje, saio de casa às 6 horas da manhã, chego 10 horas da noite. Eu falei, então, meu filho, você não precisa de casa. Eu comecei a refletir nesse sentido de que, né, se o berço evolutivo da gente é a nossa família, alguma coisa eu estou fazendo errado. Aí comecei a tirar uma tarefa daqui, outra dali, outra dali, outra daqui. Então hoje lá no grupo eu me atenho a fazer as palestras. Hoje, né, basicamente, do ano passado para cá, eu estou fazendo uma palestra mensal. Paralelamente a isso, eu faço com a Antônia Carte, que é do GEUCA. Nosso amigo Rui veio de lá hoje, estava lá no programa hoje falando sobre Jesus dos dias de hoje, não é isso? E eu faço uma vez um programa com ele na televisão lá, que são perguntas e respostas dentro da doutrina espírita. Basicamente é isso, sou um atrevido em querer escrever um livro, me atrevi a essa nova etapa da minha vida. Aí eu tenho hoje capitulados mais ou menos mais de 1.500 mensagens, isso não vem de hoje, né, que eu venho escrevendo há muito tempo, e mandando nos grupos há muito tempo. Aí eu compilei ali 100 mensagens, se você pensar em 100 mensagens, tem mais 14 livros. Não é objetivo, né, assim, mas devagar a gente vai vendo como acontece, deixa as coisas acontecerem. Então, isso é um pouquinho de mim, tá? Me defino como projeto de espírito, muito longe de ser um espírito ainda, devido às minhas fragilidades, às minhas fraquezas, às minhas dificuldades, mas no caminho.
como a doutrina nos orienta, né, conhece o verdadeiro espírito, pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. É nesse caminho que eu sigo até hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Eu quero interação, tá? Vocês não precisam ficar com vergonha, não, que o Márcio é igual eu, nós somos feios, mas a gente não morde, não. Tá? Então tá. Tem outra coisa para você ser pessoal. Tenho curiosidade. Pode. Como é que foi o que ocorreu o desencarne do seu filho? Desculpa perguntar isso. Ele teve uma doença na época chamada limite Fanconi, uma doença que a medula negócio do corpo para de fabricar hemácia, né? Copo vermelho. E aí começa com essa deficiência e o único tratamento que existe é o transplante de medula, não era câncer. Eu fiz, inclusive, a primeira campanha que teve de doação de medula em Petrópolis foi eu que fiz. Eu coordenei aqui em Petrópolis, depois tiveram mais umas 2 ou 3. Mas isso fica inscrito no CEM, que é o Centro de Medula Óssea do INCA, no Rio. E só se faz uma vez, não precisa fazer mais, porque é a genética, né? Você vai ficar com um grupo genético ali. E a gente entrou nessa de cabeça para resolver. E aí acabamos conhecendo um doador, que era do Sul. Eu tenho mais 2 filhas. E os pais nunca são compatíveis, né? Pela a união genética da minha mulher para gerar um filho, então nunca vai ser igual a dele. Assim, vamos dizer, não é isso, mas 50% de cada um vai dar os 100% dele. Ele teria que ser 100% de alguém, o próximo a isso. E minhas filhas, que a gente imaginava que seriam doadoras, nos testes que foram feitos lá embaixo, não foram doadoras. É mais uma riada que a gente leva, mas seguimos em frente e conseguimos um doador do Sul, com 90 e poucos % de probabilidade. Por isso que eu sempre defendo que todos nós somos irmãos. Você pode não acreditar nisso, né? Mas todos nós somos irmãos. E ele recebeu a medula, e ele acabou vindo falecer. A medula dele, a previsão é de 30 dias para começar a pegar a medula. E uma semana ele já tinha pego a medula, a medula já tinha implantado nele. Mas aí ele faleceu de uma virose. É o CMV, que todos nós temos. Eu cito o megalovírus, todos nós temos esse vírus. Só que para quem tem uma imunidade quase zero, é fatal. Você quer fazer o sistema imunológico todo de novo? Não, mas quem zerou a imunidade, então você não tem. Qualquer coisinha é fatal para essas pessoas, entendeu? Bom, a primeira pergunta é contigo sobre o tema de hoje. Sobre o tema já? Ou não, se você tiver alguma curiosidade, se você queira falar com ele também, quiser perguntar, claro. Posso fazer uma pergunta? Não pode, não ser técnico. Você não estava satisfeito com a religião católica, né? O que no Espiritismo te chamou mais atenção, assim, contrastando, né, com... Te respondo com uma palavra fácil de entender: racionalidade. Não? Porque a gente passa a racionalizar, a ter razão, entender pela razão. Não porque, igual a gente fala criança, né? Por que as crianças, eu falo que a gente tem que ser igual criança de 7 anos, que é na idade do porquê, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo ali? Por que aquilo ali? E a mãe e os pais nos falam, por que é assim? Às vezes não tem a resposta, né? E eu não me contentei por que é assim. Eu falei, não, tem que ter uma razão maior para isso, né? Que Deus é esse que quer tirar o filho de um pai. Então, não é um Deus justo e bom. Não é o Deus que eu acredito que seja justo e bom. Aí eu fui procurar dentro da doutrina espírita, falei, conheci essa pessoa maravilhosa, que é o Celso Ferreira, que me adotou, e me orientou, me encaminhou. Aí eu consegui ter essas respostas. Todos nós aqui, de alguma forma, já leu, já estudou sobre morte de entes queridos, né? Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, então todo mundo já entendeu um pouquinho, né, que o acaso não existe, que tudo que acontece tem uma razão lógica de ser, mesmo que nós não conhecemos essa razão agora. Um dia nós vamos entender o porquê isso aconteceu, o porquê dessa vinda dele, o porquê desse retorno precoce dele. Então, é isso? Contigo, Robert. Tem algum ensinamento de Jesus que marcou assim a sua caminhada no movimento? Que mais marcou? Diretamente, tudo, né, que veio do Evangelho, e aqui faço um adendo, um aspas, né, porque a gente fala de Evangelho, a gente segue a Bíblia, e a Bíblia foi ditada por terceiros, não foi escrita por alguém que viu acontecer, não foi ditada, foi falada pelo que se ouviu. E dentro do Espiritismo, por isso que o Espiritismo é a terceira revelação,
que ela trouxe lucidez, racionalidade, é o que está falado na Bíblia, as parábolas que tinham na Bíblia, os ensinamentos do Cristo. E não adiantava o Cristo falar em corpo físico, perispírito e corpo material. Adiantava ele falar isso para o apóstolo, para quem estava sobre ele na Não época? entendeu nada. Não adiantava. Então, a terceira revelação veio nos trazer essa clareza, né, essa verdade, a terceira verdade que a gente tem sobre o Espiritismo, que nos ensina isso realmente, que nos convence. É difícil você retrucar uma coisa que te convence. Né? Quando a gente fala em direito atualmente, né, contra fatos não argumentos, por isso, porque se está vendo, essa cadeira é azul, não adianta você me falar que não é azul, estou vendo que a cadeira é azul. Então essa é a grande meta que Jesus nos trouxe, né, que nos deixou, é a verdade. Só a verdade e a vida. Então ele nos mostrou isso na prática como é. Nos ensinou que não adianta você não levar o perdão a sério. Não adianta você falar, eu te perdoo da boca para fora. Você está angustiado, magoado, sofrido. Isso vai fazer mal a você e não a quem você não quer perdoar. É por isso que ele fala, perdoar, não 7 vezes, mas 60 vezes 7. 70 vezes 7 não é multiplicar, 70 vezes 7 é o infinito que ele quer dizer. Então, perdoar o infinito, não guardar essa mágoa. Mas além de perdoar em si, é não guardar rancor, não guardar mágoa. Certa vez uma pessoa pergunta se ela não guardar mágoa, então seria eu ter a pessoa como melhor amigo? Claro que não. Claro que não. Se a pessoa te magoou, fez alguma coisa ruim para você, você não deseja mal para ela. Mas ela não vai sentar mais na mesa com você, você não vai convidar para ir para sua casa, você não vai para sair para um cinema, não. É uma pessoa que não gosta de você, não te quer bem. Então você só não deseja mal para ela, mas cada um siga o seu caminho. Não é para amar ao próximo incondicionalmente, não é assim, não foi isso que ele falou. Então a Bíblia em geral, os ensinamentos de Cristo têm que ser entendidos e interpretados racionalmente. Não é sair por tudo que está ali, não é, foi o que ele falou naquela época. Agora vamos colocar isso para os dias de hoje. E naquela época já não era entendido, né? A lei mosaica, a lei de Italião ainda foi muito aplicada, ainda mesmo na época de Jesus. A gente tem que refletir sobre essas questões todas que estão no Evangelho. Preparando já o tema da noite, qual foi o maior problema, o maior desafio que você viu, que você teve no movimento espírita? O maior desafio que eu vejo, já fui visitar algumas casas, né, nesse meu projeto de ser espírita, as pessoas até dão valor, até esse cara fala, não leva muita fé não. A gente que é colocado aqui para falar, nós somos muito mais necessitados que todos que estão aí para ouvir. Deus coloca onde ele precisa da gente. Então quando eu preparo alguma coisa para falar, seja num programa, seja numa casa espírita, é aquilo que eu preciso ouvir. Quando eu vou falar sobre paciência, porque eu estou sendo intolerante, eu estou sendo impaciente. Então a casa espírita, na verdade, ela tem que abarcar essas situações. Volvendo para o nosso tema de hoje, a evasão da casa espírita, um dos primeiros pontos que o Valci até trouxe de plano foi a pandemia. A pandemia nos colocou o quê? Em home office. Só que é um home office provisório. A gente está num home office definitivo. Ninguém mais quer voltar na casa espírita. Aí eu falo isso na nossa casa lá, sem medo de ser interpretado de outra maneira. Eu sou contra a transmissão online, ao vivo, das palestras. Por quê? Pessoal, eu não vou, não. Está frio, está chovendo, está calor. Cada dia tem uma desculpa, né? E você assistir palestra em casa, podem me desmentir se quiserem, fica à vontade, nós estamos aqui num bate-papo. Você não assiste a palestra como é para assistir. Primeiro, não tem ambientação. Aqui nós estamos ambientados. Então, Pedro fez a prece, a espiritualidade da casa está presente, nós estamos amparados, estamos aqui para ouvir. Em casa você está aqui, aí toca o telefone, o marido chama, a mulher chama, o filho chama. Eu vou tomar um cafezinho no instante, esse cafezinho se prolonga por 10 minutos. Tem 10 minutos da palestra, que às vezes era o que você precisava ouvir, você não ouviu. Então tem muito isso. Corta. Então, essa evasão que tem da casa espírita, eu atribuo muito, além disso, né, da questão da pandemia, é o que a casa oferece. Nós estamos vivendo momentos diferentes. Não só depois da pandemia para cá, mas já de algum tempo para cá. A família não é mais pai e mãe. São vários tipos de família que nós temos hoje.
dois sexos femininos, dois sexos masculinos, adoções, criações de filhos, etc. e tal. A pessoa vem na casa espírita, ela quer amparo para isso, porque aqui fora a crítica já é muito grande. Aí a crítica, quem não fala, pensa. Aí quando a gente pensa, a gente transmite para o universo a energia que a gente está propondo. Aí a pessoa vem na casa espírita não discute sexo. A casa espírita não discute homossexualidade. A casa espírita não discute vários fatores que estão hoje ali. Ah, meu filho quer fazer a cirurgia de mudança de sexo. Eu pergunto à pessoa da casa espírita, o que eu devo fazer? Você vai falar o que? É isso que ele está procurando. O jovem, eu chamo o jovem de 12, de 10 a 14 anos, né? De hermafrodita, porque ele tem os dois sexos. Ele ainda não definiu a vida dele. Então, para onde a onda levar, para onde ele se sentir mais amparado, mais colocado, é para onde ele vai. Aí vem para a casa espírita, o garoto está com modos afeminados, a menina está com modos masculinizados. E aí a pessoa, opa. Não é amparado. A maior evasão que existe de 2020 até 2022, que é o censo do IBGE, eu tenho dados aqui, mas acho que a gente não vai precisar nem trabalhar isso, foi o maior foi do espiritismo. A maior evasão de ditos espíritas, não espiritualistas, espíritas mesmo, foi mais de 8 milhões de pessoas. 0,4% da população brasileira. Em segundo lugar, a católica. Aí você fala assim, por que a católica? Que ajoelha, senta, levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha. Isso é muito ritualístico. E muitas casas espíritas estão tratando das sessões como rituais. Tem pessoas que perguntam assim, qual é a sua religião? Eu sou espírita, já faz assim. Já quer ouvir uma mensagem. Não é assim que a coisa funciona. O espiritismo não é isso, não é um circo, não é a apresentação, se passou, né? Os toques das mesas, os copos, batida, não é mais isso, acabou. É racionalidade, é entender que isso funciona dessa forma. É entender, quem ainda não compreendeu que o plano espiritual se comunica com o plano material, está perdendo tempo dentro da casa espírita. Ah, mas eu nunca ouvi. Você está preparado para ouvir? Ah, eu estou aqui porque eu queria uma mensagem da minha mãe que faleceu. Tá, e se ela aparecer aqui? Aí você cai do para trás, né? Há uma penada, meu Deus, me tira daqui. Não é? Tem muitas pessoas que... Olha quantas pessoas vão para a casa espírita com esse objetivo. Ah, eu quero uma mensagem. Que mensagem que você quer de quê? Tem pessoas que chegam na casa e falam assim, ah, eu rogo toda noite pelo meu marido que foi, que eu sei que ele está me querendo conversar comigo. Eu falei, coitado, o pobre às vezes está no umbral, com lama até no nariz. Ele quer conversar contigo. Ele sempre foi materialista, ele sempre primou pela vida, pelos bens materiais, pela vida material. E tu acha que ele está onde? Tu acha que ele está lá do lado do Papai do Céu, de Jesus? Ele está lá sentado do lado do anjo da guarda, naquela nuvenzinha, fica sentado fofinho? Não tem isso não. A gente tem que ser racional. A diferença do mundo material com o espiritual é só dar um passinho para o lado. Eu estou aqui agora, passei para lá, morri. Pronto, acabou. Lembra aquele filmezinho que tinha das formiguinhas? Morri. Passou para lá. Morreu, não tem mais nada, cara, não mudou nada. Você vai frequentar, você vai tomar uma cachaça? Vai lá, cara. Você vai estar lá no barzinho atrás dos caras sorvendo a cachaçinha. A energia do álcool. Falei assim, uma cara, mas como é que o espírito vai beber se ele não tem estômago? Ele sorve energia. Aí as pessoas falam assim, não precisa explicar isso, que é lógico. Nem sempre é lógico. A gente está falando para um público etéreo. Nós estamos falando para um público heterogêneo, perdão. Falando para um público heterogêneo. Nós não estamos falando para todo mundo aqui com PhD em espiritismo, não. Ah, eu vi uma peça teatral uma vez, que a pessoa ia ser o espírito, né? Ela ia se manifestar como espírito. Aí eu estava vendo a projeção o preparo da peça espírita, né? Aí vem o espírito para se apresentar na palestra. Eu falei, é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é assim que a coisa funciona lá? O cara vem assim flutuando. Entendeu? Então a ideia que se faz, então a evasão da casa espírita acontece por isso. Muitas coisas que a casa espírita erra. Então o problema não é só
a pandemia, né? Isso é uma tendência que já vinha. Não, já E vinha. a pandemia, né? A pandemia amplificou essa fez. tendência, né? A pandemia, ao invés de trazer as pessoas, relevar nas pessoas o carinho, a forma de atender, de cuidar, né, do próximo, olhar o próximo como um próximo, né, amar o próximo como se ama a si mesmo, não. Botou todo mundo no ostracismo. Cada um se trancou dentro da sua bolinha e pronto, que se dane quem está do lado. O cara que está problema dele. Ah, falando do problema dele. Tem pessoas que falam assim, pô, eu estou com um filho com câncer. Por que comigo? Ué, quer dizer que se fosse um filho dele não tinha problema não. Está tudo na boa. O filho do vizinho não tem problema, só o meu. O meu eu estou sofrendo. O filho do vizinho vai morrer. Entendeu? Então, isso é um raciocínio egoísta que a gente tem e não presta atenção. Lembra que Santo Agostinho falava para a gente deitar na cama, refletir sobre o nosso dia, o que a gente fez de bem, que a gente pode permanecer, o que a gente fez de mal, que a gente tem que corrigir? É isso. É isso, é o que a gente faz no dia a dia que a gente tem que pensar. É aquela pessoa que passou por você na rua, por favor, não, estou sem tempo, já pensa logo que vai pedir dinheiro. Quem disse que vai pedir dinheiro? Mas ela quer perguntar, onde é que fica a rua e tal? Então a gente já pré-julga, a gente já analisa a pessoa. É o que eu falei, a pessoa fala, eu tenho, o maior medo que eu tenho é quando a pessoa pergunta qual é a minha religião. Entendeu? Eu não tenho religião, eu sou de projeto espírita. Porque é um comprometimento, é uma responsabilidade muito grande para a gente falar isso. Aí você fala assim, eu sou espírita, aí o cara vem andando atrás de tudo, aí o cara passa por chega no porteiro do prédio, bom dia, senhor. Tá entendendo? Que espírita que tu é? Tu é espírito de porco, tu não é espírita. Tu é um espírita que na casa espírita se mostra espírita, mas fora da casa espírita tu é um espírito de porco. Não é nada que é pregado, nada que é orientado na casa espírita, nada que é orientado no Pentateuco, nada que é preconizado por Kardec, idealizado por Kardec através das mensagens espirituais. Então a gente tem que refletir sobre isso. A invasão da casa espírita se dá pelo que a casa oferece. A gente está aqui hoje com um público, deve ter uns 40, 50 pessoas. Se você falar assim, se pudesse, né, vamos analisar a questão do falecimento. Hoje, Chico Xavier vem aqui. Como é que está isso aqui? É o que a casa oferece. Entendeu? É o que a casa está oferecendo. A casa oferece alguma coisa, eu me sinto até lisonjeado, estou vendo a casa cheia, fico até feliz. Mas se Chico vem, se Divaldo vem, pronto, Haroldo Dutra vem, pronto, a casa vai ter que botar a mesa até lá na calçada, cadeira até na calçada. Então, que a casa, eu não estou falando pelas pessoas que são, eu estou falando pelo que a casa oferece. Quando você traz para casa alguma coisa que vai trazer a atenção das pessoas, elas vêm. Esse excesso de rigidez no movimento espírita, você acha que isso contribui assim, para afastar jovens e as pessoas? Eu só vou responder porque eu sei que eu não posso ser expulso da casa espírita. Eu vou continuar sendo espírita, entendeu? O problema da rigidez da focalidade demais nas coisas, sabe? O excesso de absurdo que a gente vê. Não estou falando dessa casa, estou falando genericamente. Outras casas que eu vou. Fiz uma palestra numa casa, estava bem cheia aquele dia, umas 100 e poucas pessoas. Aí terminou a palestra, um levantou para aplaudir, todo mundo aplaudiu. Não estou falando que eu fui merecedor, não, mas todo mundo aplaudiu. Quando acabou a palestra, a pessoa falou assim, não, aqui na casa normalmente não tem aplausos quando termina. Eu falei para o dirigente, então você fala com as pessoas que aplaudiram, não digo nada. Eu não estou batendo palma para mim não, senão eu acabava, ei, Marcelo, ei. Não bati palma para mim não, foram eles que bateram. Eu estava com eles, fica lá na porta, quando eles forem saindo, eu falo assim, gente, não pode bater palma não. Cara, eu não consigo entender isso. Na casa eu faço de vez em quando isso, quando a casa está bem cheia, te falo sobre amor, sobre caridade, sobre o respeito ao próximo. Mas você já falou para alguém hoje que você ama ela? Você já falou para sua mulher que você ama ela hoje? Para o seu filho que você ama ele? Aí as pessoas estão do lado, então aproveita e fala com a pessoa do teu lado aí, que é seu amigo, que não é seu amigo. Fala que tu ama ele, dá um abraço fraterno nele. Aí todo mundo levanta, parece que uma bagunça generalizada, né? Até botar o povo de novo sentado. Mas daí, eu acho que é isso que o Cristo nos ensinou, é amar o próximo, é mostrar um sentimento. Às vezes aquela pessoa que está do teu lado, está num dia horrível, sofrido, passou várias coisas que a gente não sabe. E aquele abraço que você está dando nele, muda a vida daquela pessoa. Muda muito. Só uma parte que eu vou complementar, como você falou, a gente fala muito.
Na casa espírita, uma vez eu estava no atendimento, já estava acabando o atendimento já estava fechando, eu era o coordenador. A pessoa tem uma mania de botar como coordenador, então não sei o que é isso. Aí eu estava fechando os arquivos para trancar, separando as fichas que vai para a desobsessão, vai para o trabalho mediúnico, tudo. Separando as fichas nas pastinhas. Aí eu estava saindo, uma menina chegou, aí falou comigo sobre, eu vim para, posso ajudar? Eu vim para o atendimento. Falei assim, pô, o atendimento já acabou, né? Era quase 9 horas da noite, parece que acaba, mas antes a gente acaba. Aí, não sei porquê, você está no seu atendimento? Não, vou te atender. Eu voltei, abri tudo, começamos a atender. Para encurtar. Foi embora, passado um tempo, encontrei com essa moça. O pessoal do grupo foi todo embora, acabou a palestra, todo embora, ficou só eu lá. Essa menina falou comigo, você está lembrado de mim? Eu falei, lembro daquele dia, não lembro o nome, eu sou horrível para nome, mas de hoje estou embora. Lembra aquele dia? Eu falei, lembro sim, como é que você está? Tudo bem? Ela falou assim, pô, graças a Deus, eu estou ótimo, aquele dia eu ia me matar. Entendeu? Então, são detalhes que acontecem. Aquele dia eu levei um tapa na orelha assim, que eu falei que já tinha acabado o atendimento, alguém fez assim, entendeu? Presta atenção. Aí eu fui lá fazer. Então, são detalhes. A gente está na casa espírita para amar. É essa a nossa função aqui, mais nada. É respeito ao próximo e amor ao próximo. Mas nada mais do que isso, mais nada. Para com esse negócio de ritual, amado mestre, para com isso. Eu dava aula no ERG e as pessoas falavam assim, faz a prece pra gente hoje. Ah, professor, não sei fazer a prece. Não sei, eu falei, cara, vocês estão com medo de quê? Ninguém vai aqui cobrar, não tem nota, não tem provação no final, não tem diploma, não tem nada. Aqui é um curso de aperfeiçoamento que depende de você. Não sabe o que vai falar? Assim, Jesus, estou por aqui, obrigado, estou na boa, valeu o dia. Boa noite. Pronto, cara, é isso que ele quer da gente, a sinceridade, é o que seu coração está falando. Agora fica buscando palavras. Tem gente que faz a prece, 15 minutos de prece, metade da palestra já foi na prece. Para que isso? As pessoas ficam enfadões ali do outro lado, não prestam mais nem atenção. Você é igual o celular, você recebe uma mensagem de mais de 1 minuto, acabou, ninguém vê. Bota no 2x ali para ver se acaba e não ouve. Aí a pessoa fica falando, o cara está aqui, o corpo está aqui, mas o espírito está lá, mas o espírito já está lá em outro lugar, já foi embora, porque não está mais prestando atenção, não presta atenção. Se alguém falar que presta, é mentira. É mentira. Aí a pessoa fala assim, eu agradeço a Deus pela minha falange, minha falanginha, minha falangeta, minha unha. Pelo amor de Deus. Eu rogo a Deus para que a violência acabe no mundo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, que a guerra acabe na borda. Pô, para com isso. Para com isso. Quer fazer a sua oração? Faça na sua casa. Ajoelhe. Mas se você quiser ficar lá 3 horas orando, não tem problema não sou contra não. Isso que eu estou falando aqui não é um cunho destrutivo. É só que a casa tem que repensar isso. Você tem que trazer a atenção das pessoas, tem que elas prestem atenção no que você está falando. Senão cada um vai prestar atenção no outro, que igual a missa, você já lembra da missa? A pessoa está sentada aqui, está olhando para o outro ali, mas deu a cabuza daquela irmã, está furada. O cara não presta mais atenção na igreja, porque é aquilo ali. Eu, como frequentava muita igreja, já sabia tudo que podia falar. Pedir para rezar uma missa hoje, eu rezo. Tudo que ele falava, eu já sabia que ia falar. Antes dele falar levanta, eu já estava levantando. Aí tem o negócio lá do... Aí vai ajoelhar, já estava ajoelhando, já estava assim, já para ajoelhar, esperando só ele começar. Qual a vantagem que tem disso? É mecânico, você não está mudando nada em você. Você sai dali, alguém te esbarra na porta, não está enxergando não? Acabou, não fez nada, não fez diferença nenhuma aquilo ali. Então a única coisa boa que foi da igreja só pelas quermesses. Essa cadeira é bastante desconfortável. Quer ficar numa cadeira mais baixa? Não, vou ficar. Pode deixar, vou ficar. Se você quiser, eu pego ali. Fala, Bruno. Veja só. A gente está aprendendo o Evangelho profundamente, porque a gente estuda sempre. Pelo menos eu estudo. E uma das coisas que eu vejo, o nosso Cristo é modelo e guia. E a finalidade do Cristo foi evangelizar. Então a pergunta é o seguinte: como prospectar pessoas para que nós sejamos pescadores de homens? Essa é uma pergunta que eu fico me questionando, porque aqui
a casa vazia, né? As pessoas lá batendo cabeça, um matando o outro lá, e eu acho que a gente tem muito mais para oferecer, embora esse problema a gente já está questionando aqui. Então, eu não sei se precisa criar uma isca. Eu falo isca porque você tem que atrair as pessoas para cá. Essa é uma pergunta que eu gostaria que a gente pudesse, assim... Dentro desse caminho, do meu humilde entendimento, é o que eu penso, é o que você oferece. Você vai atrair a pessoa para casa dentro do que você oferece. Se você, por exemplo, atende uma pessoa, uma mãe, um pai, de um filho trans, eu estou exemplificando isso, uma criança autista, um filho trans, qualquer problema que tem, não é no sentido de idealizar aquela coisa, no sentido de que são pessoas que são sofridas porque o mundo exige excelência de todos nós. Ninguém mais pode ser mediano. Inferior, então, coitado, tá horrível. Então, tem que ter excelência. Então, todo mundo é criado hoje para ser excelente em tudo. Se você não é excelente, você está fora do mercado. Então, essas pessoas vêm aqui porque sabem a dificuldade que é. Eu tenho uma neta com TDAH, alguma coisa dessas siglas doidas aí. Ela tem déficit de atenção, inteligência ao extremo, mas porque ela quer. Entendeu? Você fala com ela, B com A, ba. L com A, lá. Qual é a palavra? Não sei. Entendeu? Porque não interessa para ela aquilo ali. Isso. Você fala 50 vezes, minha filha, bola. B com O, bó. L com A, lá. O que é? Não sei. Vai falar 30 vezes com ela, vai falar não sei. Ela fala bó e lá, mas não entende o que é bola. Então ainda não interessa para ela naquele momento aqui. Para outras coisas ela guarda tudo. Então, a gente que vive essas coisas, quando a gente vai em algum lugar, a gente quer ser amparado. Entendeu? Não é dizer, aí chega na casa e diz, não, você deve procurar um psiquiatra, deve procurar um neurociência, deve procurar um próximo desse qualquer aí. Não, isso eu não preciso que você me fale. Procura um psicólogo, um psiquiatra, tem que tomar remédio. Né? A casa espírita não é isso, é amparar, é abraçar, é trabalhar junto com aquela pessoa. E como é que você faz isso? Se preparando. Eu fiz algumas palestras sobre autismo, a gente teve até um programa que discutiu sobre autismo. Não tenho informação nenhuma, mas sou curioso. Então estudei, comprei livros, estudei e foi falar. E a gente aprende muita coisa com aquilo ali. Aprende como abrir esse universo. Então é isso que a casa espírita precisa, qualificar as pessoas para aceitar essas demandas. Porque a fome é diferente hoje, a sede é diferente hoje. As pessoas que vêm procurar água, comida, é diferente. Não é dar pão e água para ela que ela está satisfeita, não é mais isso. Ela quer acolhimento, ela quer que alguém ajude ela a trilhar esse caminho difícil que ela está passando, a entender que aquilo ali é passageiro. E se não é passageiro, é suportável. Então, é isso, é o que a casa espírita te oferece. Aí você vai atrás das pessoas. É o que eu falei. A Divaldo vem aqui, pronto, acabou. Vai ter gente até lá na Praça de Correio esperando. A gente vê outra razão disso, do que a casa oferece. Tem o passe, tem o curso e tem o atendimento fraterno. Onde é que fica cheio? No atendimento, porque eu trago minha demanda para você e eu quero que você resolva para mim. Entendeu? Tem pessoas que vão na casa, que eu atendi isso, não é mentira não, tá? A pessoa queria saber se vai abrir um comércio em tal lugar, se vai dar certo. Então a ideia que você tem da casa que vai aqui, né? Entendeu? Não é cartomancia, não é quiromancia, é outra coisa. Pois é, mas tem um detalhe aí. Por exemplo, cesta básica. Tu vai dar cesta básica para 40 famílias. Bacana. Só que você teria, que dizem que é proibido, que não pode, você teria que trazer essa gente o seguinte, através da cesta, nós vamos fazer aqui um culto espiritual sobre Jesus. É proibido? Isso é verdade ou não? Você está trocando, né? Convidá-las, tudo bem. Sabe, é porque fica muito difícil você conseguir essa liga. Mas é mais fácil, e a pessoa, não posso misturar política, mas é mais fácil as pessoas te darem as coisas, te prender num curral, entendeu? Do que te mostrar o caminho para você melhorar. Tem pessoas aí hoje que estão vivendo dentro de um curral, comendo lavagem, mas preferem do que trabalhar, do que ter esforço. Não vai melhorar, não vai crescer, não vai ter nada na vida, não vai poder oferecer nada para os filhos, mas tá bom. Entendeu? Quer dizer, você está passando uma reencarnação jogada fora.
Não é isso que ele espera de nós. Todos nós aqui da casa sabemos que uma das grandes coisas do Espiritismo, uma das grandes leis do Espiritismo, é a lei do trabalho. Lei do trabalho. Então, Que é lei de Deus. É lei de Deus. Ninguém veio aqui para ficar à toa, para vagabundar, não. Tá? Tolerável são aqueles 5, 10 minutinhos do celular lá, toca, tu bota lá nos pés. Como é que tem o nome disso lá? Soneca. Soneca, isso, viu como é que ele sabe? Aí tem mais 10 minutinhos. Isso não atrapalha a lei do trabalho. Tá? Preguicinha, mas não atrapalha. Mas, lei do trabalho. A gente tem que, através do nosso trabalho, receber a nossa renda para promover o nosso sustento. É a educação do nosso filho. Essa é a lei. Continuando aí no raciocínio, mais uma coisinha, só para Tem fechar, um moço ali também. rapidinho. Veja só, tornou-se um ritual de dar cesta básica. É certo ou errado? Eu virei um robô de pegar em cesta e dar para pobre. Como é que funciona? Eu estou falando isso porque é uma questão, cara, a gente tem que sair. Porque o negócio de quebrar paradigmas, Sim. vamos quebrar, cara. Sim. Mas vamos lá. Mas é uma situação, é a situação difícil, é a situação nacional. Porque Entendeu? robotizou isso, cara. A pessoa, é por aí. prefere ficar num cercadinho comendo lavagem, mas não quer procurar comida limpa. É isso. Mano, peraí, deixa eu... Agora um tema ligado à evasão, né? Recentemente houve muito debate no movimento espírita sobre essa questão, né? E eu tomei a curiosidade de olhar os pontos fora da curva. Baixei lá do IBGE as estatísticas dos municípios, né? E reparei que alguns municípios o índice de espíritas era extremamente mais alto do que a média. Novo para esses municípios. Aí, exemplos, né? Uma cidade em Goiás. Tá? Aí fui tentar verificar por que aquela cidade tinha aquela situação. Né? Era algum trabalhador que fazia lá uma atividade, acolhia, né, bastantes pessoas. Uma cidade também muito conhecida, Uberaba. A gente sabe a razão por quê. Né? Porque Uberaba tem um índice de espíritas alto. Né? Como se falou, o acolhimento, né? A gente ficava, sabe, até horas da madrugada atendendo, né? Não dava só o pão, né? Dava um pouco mais. Né? Então, eu acho que de fato é muito bonito que tu está colocando, né? É a gente estar presente de corpo e alma naquilo que a gente está lidando com as pessoas. Mas é duro, né? Talvez você não saiba. Chico Xavier, estudar a história de Chico, fez palestra há muitos anos para ninguém encarnado. Ninguém encarnado. Tá? Daí eles falaram para ele assim, a sala está cheia. Ah, mas não tem ninguém, vou fazer palestra para ele. Faça palestra de 2 horas. Está todo mundo aqui esperando eu ouvir. Desencarnado. Entendeu? Então é isso. Tá? Só para você entender que Chico chegou onde chegou porque tinha a lição dele. Foi programado para aquilo. Mas ele trabalhou muito tempo fazendo palestra para casa vazia. Eu mesmo fiz palestra no Oswaldo Cruz, nossa casa tem 200 lugares, cadeiras, para lá, 2, 3 pessoas, pós-pandemia. 2, 3 pessoas, vamos embora. Eu não brincava, o pessoal falava, você aí que está me ouvindo, o pessoal olhava, não tinha ninguém na cadeira, você aí que está me ouvindo, entendeu? É para você. Diga, minha amiga. Eu e o Pedro começamos a frequentar uma casa que era ligada ao seu. Na época a gente era solteira. E essa casa fazia as reuniões interior ao público. Então a casa vivia lotada. Hoje em dia, se a gente fizesse reunião assim, é o que as pessoas querem. É isso, né? Tirando aí, né, exibicionismo, essas coisas todas, a gente sabe que tem casa espírita aqui que a pessoa vai, o coordenador se paramenta toda, né? Acho que ele fica maior que Deus em termos de paramentação. Então se paramenta todo e anda no meio das pessoas, botando um outro aqui. São coisas que se tem que pensar. Não vai aqui um cunho destrutivo, tá? Mas tem que se repensar. A questão que a Casa Espírita coloca das reuniões mediúnicas, essa limitação da reunião mediúnica, diz é por conta da vibração. Sim. Né? Porque existe todo um preparo
preparativo para ter a reunião mediúnica. Então, a pessoa que chega naquele dia, às vezes ela tomou uma cachaçinha, brigou com a mulher, bateu no carro. Então, tem várias coisas que ela chega aqui com uma energia ruim. E às vezes essa energia está tão pesada que contamina o grupo. As manifestações ficam mais restritas. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, nessa época a casa vivia lotada. Não, sim. Né? Aí hoje você vai lá, tem 10 pessoas, se tiver, assistindo as palestras, né? Por quê? Porque o que atrai as pessoas é essa coisa aí. Lá na casa, nós costumamos fazer assim, até convidar pessoas para participar, orienta os preparativos todos, como no tratamento espiritual, né? Aquele ritual que tem, não é ritual em termos, né, de igrejismo, é ritual no sentido de não comer carne, porque o seu corpo está preparado e o seu espírito está preparado para a reunião. Então orienta, as pessoas vão para assistir, para ver como funciona. Então, como é que eu faço para participar? Então, vou participar, então você tem que se preparar, fazer um curso, né? E isso, aí você atrai a pessoa. Isso eu sou totalmente a favor. Olha, Eu queria pegar uma carona nisso também, porque assim, eu tenho curiosidade de saber, a Umbanda foi a religião que mais cresceu nesse ano. Eu vejo lá do lado Só da gosta casa, do batuto. tem um centro de Umbanda e faz fila para entrar. Né? Lá em Volta Redonda estão chamando agora de Umbandec. Umbanda do Kardec. Vou psicografar aqui agora. Umbandec é ótimo. Eu já fiz palestra em casa de Umbanda, tá? Fui convidado e fiz palestra de Umbanda. O Celso Ferreira, esse que eu falei, fiz numa outra casa em Petrópolis, duas casas aqui que são místicas, né? Não são kardecistas, são místicas. E falei com o Celso, pode falar o que você quiser, tá? Desde que fale de espiritismo, né? Eu não vejo comprometimento nenhum, porque como eu sou lotado numa casa, eu conversei com o meu coordenador. Aí falou, pode ir. Quando a pessoa me convidou, eu falei, cara, só que eu vou falar sobre espiritismo, não vou falar sobre mais nada. Ele disse, não, pode ficar à vontade sobre o que você vai falar. Eu fui na casa e fiz, inclusive de Umbanda. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a Umbanda, ela é espiritualista. Aí por que ela está atraindo muita gente? É porque você está vendo. A mãe não sei o que, o preto velho, alguém está vendo, tudo bem, né? De todo o cênico que aparece ali, mas está acontecendo, o espírito está ali, não tem dúvida disso. Entendeu? Então, a pessoa está vendo, está acompanhando. Daí vem a questão do convite das pessoas irem nas mediúnicas para assistir, se prepare e vai assistir. Então, essas mudanças todas, esses repensamentos todos, que a gente tem que fazer dentro dos grupos espíritas, né? Para atrair. Eu, por exemplo, eu sou o único palestrante que eu conheço que tocou funk dentro da casa espírita. Está lá, está gravado, se vocês procurarem lá na gravação do Oswaldo Cruz. Porque eu fiz uma analogia entre o efeito da música no nosso espírito. Aí eu trouxe desde os góticos lá atrás até a rave de hoje. Então, qual é a influência da música no teu espírito? Você vê que as pessoas eles estão como mortos-vivos em rave, não sei o que. Sabe nem onde é que está, onde é que você está, não sei, não sabe nem onde é que está. Além das drogas, não estou falando de droga, estou falando de vibração mesmo. Tá? E a gente sente, eu pedi às pessoas como com a luz bem penumbra, as pessoas sentirem as energias que estão na música. Né? Você ouve um canto gregoriano, né? Você sente uma paz interior, você sente uma tranquilidade, seu espírito se sente mais leve. Aí você ouve um funk, nossa, já começou a vibrar mal. Aí você vai para uma heavy metal, já começa a ficar mais pesado ainda seu organismo. Aí você chega numa rave dessa daí, cara, aquela na tua cabeça, são ondas magnéticas que vão influenciando o teu espírito. Então é isso. A gente tem que oferecer o que a pessoa quer receber. Por que os jovens vão embora? Porque ele não tem atrativo. Você tem a criança lá que vem com o pai, porque tem evangelização e vem com o pai. Aí chega com 10 anos, não estou mais afim não vou não. Ele está fazendo o quê? Vai agarrar pelo pescoço e trazer? É justamente isso que eu queria perguntar, porque eu vi estatísticas que mostram que 70% a 80% do público nas casas espíritas estão com mais de 60 anos. O que se pode fazer para atrair esses jovens da casa espírita?
todo mundo preparando para o check-out já. Vamos lá, faz a casa espírita assim. Nós estamos todos já na linha ali do check-out definitivo. De só ver pessoal, você olha no geral assim, tudo nós estamos tudo felizes já. E a preocupação, a gente não tem palestrante novo. No Jogo Cruz a gente também tem esse problema, a gente não tem palestrante novo. Então você vai fazer para ele, não vou. Sabe, a gente conseguiu um aluno meu do ESG, muito tempo, Elmir, que é inclusive bastante competente, sabe, tem uma boa dicção, fala bem, tá lá, novo, que eu tô falando novo, mas está nos 50, 40 e pouco, 50 já está mais para lá do que para cá. Se pensar na estimativa de vida que é 75, 50 falta 25 para tudo. Aí meteu o pé, acabou a tua história. Pode viver até 80, 90, são as exceções, porque tem gente que mora com 20, 30 também. Então está na média aí, é essa. Mas essa é porque não tem atrativo. Né? Nós que já somos mais velhos, a gente já vem para preparar para o desencarne mesmo. Poxa, eu vou melhorar um pouquinho aqui para eu chegar lá numa situação melhor, né? Para ver se eu não chego tão pesado. Márcio, o que te motiva a sair de casa para você ou fazer uma palestra ou um estudo na casa espírita? Qual é a tua motivação maior? É uma coisa interior sua ou você quer somar? O que me motiva de coração, falo para vocês todos, é aprender. Sabe? Eu estou aqui para aprender. Eu sou igual. Eu estou para aprender. Quando eu vou falar, eu aprendi mais do que estou passando para isso vocês. aí. Vocês podem ter certeza disso. Estudou antes. Eu aprendo muito mais, eu leio muito, minha profissão me exige ler muito. Então eu não leio só, eu tenho sempre 3 livros de cabeceira em casa. É um espírita, um de direito e um romance. Então tem sempre 3 livros na minha cabeceira. E eu durmo pouco, na média de 4 horas por noite, 4, 5 horas por noite. Não me sinto cansado. Então eu tenho que dormir essas horas. Se eu não dormir essas horas, fica complicado. Então, o que me motiva de coração é isso. Cada vez eu busco aprendizado o tempo todo, eu não me contento com o que eu sei. Tá? Então, dentro da minha profissão, a mesma coisa. Estou sempre procurando coisas novas, eu vejo coisas novas, decisões novas, teses novas. Eu vou me aprimorar. Porque eu não sei se vocês sabem, aqui fica dentro do meu currículo até, eu tive umas dificuldades em analisar perícias, né? Processos que têm perícia. E na área grafotécnica mesmo, acabei fazendo um curso, faço perícia, sou inscrito no tribunal hoje, faço perícia grafotécnica do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e fui fazer pós-graduação na Universidade da Flórida. Por exemplo, porque lá tem o CSI, aquelas aparelhagens todas, a gente não vai ter nunca aquilo que eles têm, mas você sabe que existe, que não querer. E às vezes eu estou meio apertado na perícia aqui, eu peço que as pessoas que eu fiz amizade lá, mandam, ele olha para mim, confere, me dá uma luz. Então eu busco sempre para isso. Conhecimento, aprimoramento, para me tornar um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem. Esse é o meu objetivo de vida. Mas então erro muito ainda erro muito ainda, principalmente no trânsito, mas erro muito ainda. Estamos juntos. Faz parte. Mas estamos no aprendizado. Como eu volto a falar o que a gente começou a falar aqui hoje. A gente tem que trabalhar para dominar as nossas más inclinações. Se nós estamos no planeta Terra reencarnado hoje, é porque o nosso passado não nos recomenda. Nós fomos porcaria total em outras vidas. Se a gente não fosse, a gente não estaria aqui, a gente estaria num plano muito maior. Se a gente voltasse aqui, voltaria para ajudar. Seria a Madre Teresa, o Chico, o Divaldo, Gandhi, e daí por diante. Como a gente está aqui só levando chinelada, porque a gente precisa aprender muito ainda. Então, quanto mais a gente trabalhar para melhorar, melhor a gente vai chegar lá. Isso não quer dizer que a gente não vá para o umbral. Trabalhar para ficar o menos tempo possível lá. Se André ficou 8 anos, a gente pensa em 80, mais ou menos. Entendeu? Então, um espírito elevado que é. O espiritismo assim é complicado, né? Então a gente especulou que as pessoas que estão lá fora não sabem o que a gente está fazendo. E o espiritismo é difícil mesmo de entender. Então a gente até especulou de pôr lá um cartaz. Não, a gente faz isso, a gente auxilia, né? Atendimento fraterno. A gente deve achar de macumbeiro, entendeu? Então não tem jeito. A gente fica batendo Só fala casa espírita é casa de macumba. Tanto é que muitos lugares já trocaram casa por grupo. Eu vejo lá eu moro em Anápolis, lá na roça, né? Então, a maioria é evangélico mesmo, mas tem alguma, porque quando eu cheguei, fiquei procurando essas casas espíritas e
E daí tem essas onde as pessoas querem ver o fenômeno mesmo, né? Inclusive levam crianças para ver incorporação, junto, né? Mas, então, a maioria das pessoas, assim, da população geral, não sabe o que é o espírito, não tem ideia. A pessoa às vezes procura a casa de incorporação, esquece da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo corpo ao mesmo tempo. Então, não existe incorporação. Aí não sei como trazer essas pessoas para cá. Legal. Pegar um gancho no que o amigo falou sobre o atendimento fraterno, eu acho que uma das coisas, um gancho que a gente pode atrair mais pessoas interessadas é sobre o atendimento fraterno, o atendimento social, o psicólogo prestar atendimento gratuito de psicologia, o nutricionista, o fisioterapeuta, porque esses serviços estão muito caros e muito fracos até nos planos de saúde. Então a população está sofrendo, né? E a terapêutica, o espírito também é muito de ordem moral. Então você faz o tratamento, mas a pessoa se fala, olha, mas agora é errado segundo a fé. Mas você pode falar, olha, se você quiser fazer uma palestra, ou ir à tua igreja, ou ir vá onde você gostar, mas trabalha a tua espiritualidade, a tua parte moral, que isso é uma Mas a questão do atendimento mesmo que você está colocando, eu ainda vejo muito isso. A pessoa vai na casa espírita, ela vai levar bifa, entendeu? Aí quando você sai de lá, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar ele todo, você vai fazer o culto no lar, você vai vir em 4 sessões na casa espírita. Que isso? Isso é penitência, isso é igrejização. Entendeu? Então a gente voltou para a igreja, ajoelha ali, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, 10 não sei o que, 20 não sei o que, e virou igreja. A pessoa está precisando de ajuda, não é de sermão. Deixa o sermão mais para frente, entendeu? Deixa ela voltar. A gente, como é que foi, meu amigo? Como é que você tem se sentido melhor? Acontece isso aqui, como é que está essa situação que você trouxe? Tem melhorado? Frequentar as reuniões públicas, sim, é uma orientação lógica, né? Você quer ajuda, é ali que você vai ouvir o que você precisa. Mas é muita cobrança. A gente vê na casa espírita muita cobrança. Muita cobrança. Se você fizer isso aqui, tá, já vai para o inferno. Eu já vi espírita falar isso, que você vai para o inferno. Falta o quê? Treinamento. Falta o quê? Conhecimento. Falta o quê? Estudar. Como é que vai para o inferno? Quem acredita em inferno aqui? Quem acredita em demônio aqui? Ah, é o demônio. Então tem 2 deuses. Tem Deus e tem o demônio, que são no mesmo patamar, né? Eu escolho a quem eu vou servir. Que isso, meu Deus? Vamos parar com essa história. Vamos estudar, vamos compreender, vamos entender. Para quando falar com propósito, falar com força, falar com convencimento. A pessoa pergunta, pô, então tem demônio? Ah, não sei. Pô, então você não acredita em Deus. Se é a força suprema do universo, então não é mais supremo. Então a primeira convicção, se tem um outro aqui que tem a mesma força, ele não é supremo mais, velho. Então já tem um Deus do bem e um Deus do mal. Tem aquela propaganda que tinha, o cara dirigindo um capetinho de um lado e um do outro. É a mesma coisa. Então tem 2 assim, é isso que você vive o dia inteiro? Quem eu vou servir? É a história de Deus ou Mamon? Que isso, mano? Para finalizar, você acha que o movimento espírita tende a se renovar e crescer novamente no futuro? Eu vou trocar o termo tem que. O movimento espírita não tem de se renovar, ele tem que se renovar. Tem que se renovar, tem que trabalhar para essas mudanças, para principalmente acolher as demandas novas. Quando a gente começar a trabalhar com isso, você vai ver que a casa começa a lotar. Começa a trazer, porque a pessoa que vem está sendo acolhida, ela está entendendo. E para que a gente precisa disso? De psicólogos, como o colega falou ali, pessoas que tenham formação. Não digo nem fazer atendimento psicológico, não estou dizendo fazer atendimento fisioterapêutico, atendimento médico, como na Mansão do Caminho lá, de volta na Bahia. Não, estou falando acolhimento, atendimento por pessoas preparadas. A gente no Oswaldo Cruz tem algumas pessoas do atendimento que são psicólogos, formados, de formação. Mas não quer dizer que sejam diferentes de qualquer um de nós que possa atender. A partir do momento que você conhece a doutrina profundamente, você tem sensibilidade enquanto ser humano, você vai atender bem aquela pessoa, não vai recriminar. Quando você está atendendo, você tem que ter sensibilidade do que ela está passando, como ela está psicologicamente, fisicamente, para ver o que você vai recomendar. Então, você vai mandar ela ajoelhar, 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, vai para a igreja de uma vez, ué. Vai para a igreja, que lá eles fazem isso naturalmente. Então não precisa da casa espírita. Né? Quando você entende o problema e você analisa como vai falar, fica diferente. Ela vai se sentir acolhida.
Não estou falando que eu sou contra também, a pessoa acaba de atender e vai, abraça a pessoa. Cara, eu sou contra isso. Por que eu sou contra? A pessoa às vezes está sensibilizada. A mulher está separando o marido, foi traída, aí você vai abraçar a mulher, opa, peraí, não é bem assim. Eu não sei o que passa na cabeça daquela pessoa, não sei qual a influência que ela está tendo. Então a gente evita problema, tem que aparar a aresta, evitar problema. Eu faço com um colega lá, não, mas é um abraço fraterno. Eu falei, abraço fraterno, eu já vi gente daqui atender que está namorando hoje. Então um abraço fraterno, vírgula. Entendeu? Abraço fraterno, vírgula. Tá? Então tem que prestar atenção nessas coisas, porque tu não sabe o que a pessoa está interpretando do outro lado. Então quando a gente começar a agir nesse universo, trabalhar esses detalhes, as casas vão voltar. Acabar com esse negócio de gravar ao vivo. Quer assistir? Entra lá na página depois e assiste, o problema é seu. Mas tu quer assistir ao vivo? Vai lá na casa. Mas a gente, às vezes, eu volto vencido nas ideias, mas o plano maior sabe o que a gente precisa e vai trabalhar cada um de nós para que essa coisa chegue. O espiritismo é muito maior do que qualquer um de nós aqui. Aí ele não veio para sair. Tá? Quando ele foi feito lá atrás por Kardec, queimaram-se livros, mataram-se pessoas, fizeram. Está aí até hoje. Tá? Desde 1857 está aí até hoje. Então, a gente não precisa se preocupar que o espiritismo vai acabar. Tá? Nós vamos morrer, notícia triste isso, né? Nós vamos morrer, mas vão vir pessoas novas, vão chegando pessoas novas. Né? Tem um rapaz aqui que eu não vi, um outro aqui, um outro ali, então, mas está tudo bem mesmo. Então, mas estão chegando, chega um aqui, chega outro ali, vai chegar uma moça ali, desculpa. Então, Viu? Caiu à noite. mas eu digo não, porque, não sei você, eu estou com 66 anos. Então, para mim faltam 9 anos só para mim. Entendeu? Meu check-out já está chegando, está bem próximo já. Tem que trabalhar com essas ideias na cabeça. Eu já estou na beirada da tábua da beirada. Mas aí você está trabalhando no bônus hora agora. Isso aí. Trabalhando no bônus hora. Bom, é isso aí. a gente agradece aqui ao Márcio, acho que todo mundo gostou, né? Desse primeiro Pinga Fogo. Márcio, obrigado aí pela disponibilidade. Lembrando que a gente vai voltar esse tema no último domingo do mês. Vai ser sempre na primeira, sexta e no último domingo do mês, que a gente vai receber o Paulo César, lá do Jesus Maria. Paulo, eu, só para finalizar tudo isso que a gente falou hoje, eu acho que o Espírito tem que botar na cabeça o seguinte: nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade. Eram 12 apóstolos. E olha o que eles fizeram. Vamos pensar nisso. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar para que cada um refletisse. Isso aí é para cada um, tá? Não é para vocês me responderem, porque é uma questão de foro íntimo. O que eu poderia fazer para melhorar a minha condição, espiritualmente falando? Por que isso? Porque você pode pegar um professor numa sala de aula, ele dá aula para 40, 50 alunos, uma aula maravilhosa, ou um palestrante como o Márcio, que dá uma palestra maravilhosa. Ao acabar isso tudo, se ele não colocar em prática o que ele falou, ele foi um falso Cristo e um falso profeta, um hipócrita. Então a gente tem que analisar o que nós podemos fazer por nós mesmos, porque automaticamente a gente vai irradiar aqueles que estão ao nosso lado e vão começar a fazer a seguinte pergunta: o que esse cara está fazendo? Olha o que ele era e como ele está agora. Esse é o nosso objetivo. Tá? Foi bom, gente? Fazer agora. Foi bom para vocês, João? Aí, Não, gente, não pode bater palma, não. Vou quebrar a paradinha também. Irmão, fala, querido. eu não ouço bem. Sim. Por isso que eu cheguei na cadeira mais para frente. Mas o que você falou, assina embaixo. Muito obrigado. Já pensou se eu visse então? Assina embaixo, porque é assim que eu penso. É isso aí. Eu penso desse jeito. Perfeito. É por isso que a senhora está com a gente, dona Joana. E agora uma coisa que até assim, eu que sou meio cara de pau, então eu vou dizer. Mas assim,
pelo tempo que eu estou na doutrina, talvez se eu tivesse em outro centro, talvez eu já estava fazendo alguma coisa, porque eu não trabalho aqui. Eu não trabalho aqui. E pelo tempo que eu estou estudando doutrina, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa a mais. Dona Joana, a senhora me permite corrigir a senhora? Por mim, Se a senhora não trabalha aqui, quem trabalha? não, mas Porque eu vejo a senhora todo sábado no bazar, Não, mas eu leva uma quero pecinha trabalhar daqui, nas leva duas uma partes. Hein? Eu quero trabalhar nas duas partes, porque o que eu aprendi, eu quero passar para frente. Porque, A cada um graças a segundo Deus, as suas obras. Então, se a senhora tem esse desejo, de trabalhar e de fazer alguma coisa a mais, veja com qualquer um daqueles onde a senhora pode ajudar, o que a senhora pode fazer, porque eu garanto para a senhora, sem medo de ser feliz, o que eu vou dizer agora, o que não falta é trabalho na sabe casa por que eu tenho essa comparação? Eu nunca fiz palestra, mas eu sei que se eu começar a fazer alguma coisa, ler alguma mensagem, ou falar alguma coisa daquilo que eu já aprendi, porque graças a Deus, eu estou 54 anos na doutrina. Então eu não falto palestras, eu sempre estou nas palestras. E eu não esqueço, está tudo aqui, ó, aqui no coração. Então eu penso assim, uma coisa muito boa para a gente, que nos faz muita falta, é a gente compreender que a gente querendo ou não querendo, a gente aprende. Aprende que você passa a entender. Coisa que antigamente você lutava para conseguir, e não conseguia, tu ficava com raiva, tu ficava triste, tu ficava amargurada. Hoje, ao contrário, eu falo assim, não, eu não consegui, Deus não faz nada contra ninguém. Se eu não conseguir, porque não chegou a hora, porque eu não merecia. Do jeito que foi, eu que tinha que ser. Uma vez eu ia até perguntar do seu Rui. Uma vez eu cismei de andar de asa delta. Misericórdia. Aí eu fui subir lá na Cineira da Ana Jesus, eu fiquei 3 horas na fila. Tinha 22 pessoas na minha frente. Eu cismei porque eu sou muito corajosa. Eu nasci para trabalhar em cima. Sabe? Meu dom é trabalhar em cima. Aí eu queria andar de asa Deus. Você acredita que quando chegou, faltava 4 pessoas para chegar a minha vez, que eu não de chuva Deus é maior. Eu ouvi um amém. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Eu não fui porque não era para mim. Exatamente. Agora eu fui viajar para o Paraná para ajudar minha filha no trabalho, para ela vir buscar a gente, aí eu fui ajudar ela. Mas eu fui para ajudar, com prazer eu não fui. Eu sempre ajudei ela, sempre. Eu trabalhei 12 anos direto para ela, não comia na casa dela, não bebia água, só trabalhava. Mas é porque eu gosto de trabalhar. Eu Então a trabalho senhora com vai ter. alegria. Eu vou convidar a senhora para trabalhar comigo, aqui Olha na aqui, casa. eu trabalho com alegria, trabalhar com minha alegria. É melhor que um lazer qualquer. Aí eu fui para ficar perto da minha neta, que é a filha dela, e trabalhei um mês e meio com ela. Aí sofri um pequeno acidente lá, aí o médico me levou em UPA, o médico falou assim, ela tem que ficar de 8 a 10 dias de repouso. Eu fiquei 2 dias e fiquei curada. Dona Joana, agora eu tenho que encerrar porque é o nosso horário, tá? Já passamos muito horário. Márcio, obrigado mais uma vez, tá? Meus queridos, eu convidaria vocês agora a uma rápida reflexão. Vamos fechar os olhos e levar o pensamento ao Deus, a Jesus. A todos aqueles que aqui estiveram conosco, a cúpula espiritual que rege esta casa, aos nossos guias, nossos mentores, a quem carinhosamente nós chamamos de anjos de guarda. Agora em agradecimento por esse manancial de conhecimentos que nós tivemos essa noite. Que possamos sair daqui, e com certeza sairemos, um pouco melhores do que chegamos. Para que nós nos conscientizemos que cada um de nós tem uma pequena parcela nessa construção que o Mestre deixou para nós. Poderíamos não ser grandes, famosos, não, mas temos que ser grandes dentro de nós mesmos, grandes no nosso mundo interior, para que o nosso mundo interior possa exteriorizar tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. E na certeza de que todos nós, voltando aos nossos lares hoje,
Ao deitarmos na cama, nós vamos começar a refletir sobre o que foi dito hoje, o que nós podemos fazer para melhorar. Nós agradecemos muito ao Mestre e todos aqueles que aqui estiveram enviados por ele. Que assim seja, graças a Deus.